Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje, Jesus nos ensina que a verdadeira sabedoria está em acolher o dom da fé com um coração humilde e disponível. Vamos ao Evangelho do dia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Felizes os que puderam ver. Na passagem em que Jesus exulta no Espírito Santo, vemos uma expressão profundamente humana e divina do louvor de Cristo ao Pai. Ele agradece porque os mistérios do reino não foram revelados aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Aqui, Jesus não despreza o conhecimento ou a inteligência, mas aponta para a simplicidade e humildade de coração como caminhos para compreender as verdades de Deus. Os pequeninos representam aqueles que, com pureza e abertura, se colocam diante de Deus sem pretensões, enquanto os sábios simbolizam aqueles que, presos ao orgulho, se fecham à revelação divina. Essa exultação é um lembrete de que o reino dos céus não é conquistado por mérito intelectual, mas pela disposição de acolher a graça com humildade. Jesus revela que tudo lhe foi entregue pelo Pai, enfatizando sua íntima relação com Ele. Essa declaração aponta para a unicidade entre o Pai e o Filho, uma relação de conhecimento mútuo e exclusivo. Conhecer a Deus não é um ato que parte apenas do esforço humano. É, antes de tudo, um dom que Jesus, como mediador, concede a quem ele deseja revelar. Essa verdade reforça que a fé cristã não é apenas um sistema de crenças ou doutrinas, mas um encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos conduz ao conhecimento do Pai. Essa revelação é um mistério que exige confiança e abandono nos planos divinos, pois somente em Cristo podemos compreender quem Deus é. A felicidade proclamada por Jesus aos discípulos ressalta a singularidade do momento que eles viviam. Eles estavam diante do cumprimento das promessas de Deus, vendo e ouvindo o próprio Messias. Muitos profetas e reis, como Moisés, Davi e Isaías, desejaram contemplar o que os discípulos estavam experimentando, mas não tiveram essa oportunidade. Esse privilégio não era mérito dos discípulos, mas um dom da graça divina. Esse aspecto nos convida a refletir sobre a nossa própria bem-aventurança. Como cristãos, temos acesso às palavras de Cristo e aos sacramentos, uma riqueza espiritual que deve ser acolhida com gratidão e reverência. Esse trecho também nos desafia a questionar como estamos respondendo ao privilégio de conhecer a Jesus. Será que acolhemos sua mensagem com a mesma simplicidade dos pequeninos? Ou nos deixamos levar pela autossuficiência que nos impede de enxergar a verdade? A passagem nos convida a abandonar nossa presunção e a abrir o coração à ação do Espírito Santo, permitindo que ele nos revele os mistérios do reino. Isso exige de nós uma fé ativa e uma vida de oração, onde buscamos continuamente o encontro com Cristo.
Por fim, Jesus nos ensina que a revelação de Deus é um ato de amor. Ele não escolhe os mais aptos ou capacitados, mas aqueles que têm o coração disposto a escutá-lo. Essa verdade nos chama à confiança. Deus deseja se revelar a todos, independentemente de nossas limitações. O convite é claro: abrir nossos olhos para contemplar a presença de Deus em nossa vida e nossos ouvidos para ouvir sua voz, que nos chama à comunhão com Ele. Assim, vivemos como discípulos bem-aventurados, agraciados por conhecer e seguir o Senhor. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.